A paz do Senhor, povo de Deus. Onde quer que vocês estejam, recebam esta paz maravilhosa. Eu mesmo, evangelista Odete, com muita alegria, cumprimentando vocês, estamos enviando esta paz para que ela entre em teu lar, em tua vida, no meio da tua família, muitos hoje reunidos, né? É o horário do meio-dia desta sexta-feira, feriado nacional. Para muitos um feriado e para muitos um dia normal. A vida segue. E nós estamos seguindo também com este grandioso propósito de 21 dias de oração e jejum de Daniel. Estamos aqui para orar por vocês, orar com vocês. Junto nós vamos clamar ao nosso Deus, orando uns pelos outros. Apresenta a tua família, para que Deus entre na tua casa, traga restauração, renovo físico e renovo espiritual. Olha, Daniel, no capítulo 10, no livro de Daniel, nós vemos que Daniel diz que quando o anjo chegou até ele tentou se colocar de pé, porque o anjo disse: põe-te em pé, homem valoroso, homem amado, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu trago boas novas, eu trago resposta para a tua oração. E Daniel tentou ficar de pé, mas não conseguiu. Ele chega a dizer, no versículo 12, que ele pôs-se de joelho com as mãos no chão. Então ele ficou, nós entendemos que ele ficou quase como que a gente fala na linguagem popular, né? Ficou de 4 pés. Nem de pé ele não conseguiu ficar. Mas a Bíblia nos relata, ele diz ali no primeiro versículo do capítulo 10, uma mão me tocou e me sacudiu, me balançou. E o anjo diz: põe-te em pé. E foi quando ele conseguiu colocar-se de pé. Ele diz: e eu fiquei sobre os meus pés. Eu fiquei de pé, mas sentia fraqueza. A fraqueza estava no corpo físico. Vocês estão entendendo a profundidade deste relato de Daniel? O meu corpo estava frágil. O meu corpo estava fraco. A Bíblia não declara, mas nós queremos acreditar que Daniel ficou 21 dias de joelho. Ele não se levantou do lugar. Não é como nós, que vamos deitar, vamos trabalhar, estamos orando, estamos jejuando, mas a vida segue. Ele ficou ali prostrado no mesmo lugar. O corpo dele estava abalado, ele disse que ele tremia. Ele não conseguia ficar de pé, mas o anjo disse para ele, quando a mão tocou nele e sacudiu, quando ele conseguiu ficar de pé, ele disse: eu recebi um renovo, eu recebi, entrou em minha vida, no meu corpo, eu fui tocado de uma maneira especial, que eu recebi força, eu fui revigorado. Olha que coisa tremenda. Olha, meus amados, isso é profundo demais. Eu fui revigorado, eu recebi vigor. Ele foi revigorado e foi aí que ele conseguiu ficar de pé. E então o anjo fala com ele. E o anjo explica no verso 13. O anjo diz: olha, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Olha que relato extraordinário. Ele veio para me ajudar e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender que o que há de suceder. Isso é profundo, meus amados. Aquela revelação de Daniel, ele teve uma revelação, uma visão, né? A visão dele se cumpre nos dias de hoje, está se cumprindo lá no Oriente Médio, está se cumprindo lá em Israel. Até nos dias de hoje ainda está se cumprindo a visão que Deus deu a Daniel. Olha que profundo, olha que mistério maravilhoso.
Tem coisas que nós vimos e fomos revelados, e houve profecia para nós lá no começo da fé. Passaram-se anos e ainda não se cumpriu. Mas não pense você que Deus esqueceu do que Ele prometeu. Tem aí demônios persistentes tentando impedir as realizações na nossa vida, mas o que Deus prometeu vai se cumprir. Você não sairá deste mundo antes que se cumpram as promessas de Deus na tua vida, na tua casa e no meio da tua família. É por isso que nós temos que estar em oração. Daniel fez um propósito extraordinário. É uma pena que muitos não compreendem que esta oração e este jejum de Daniel não é só para bênçãos materiais, é principalmente para bênção espiritual, principalmente para o lado espiritual, o lado que poucos conhecem, o lado que poucos conseguem entender. Daniel, que era um homem sábio, ainda não entendia, e o anjo disse: olha, eu vim. Agora vim para te fazer entender, Daniel, que a visão que você teve, eu vou relatar para você, você vai compreender tudo agora. Você vai entender tudo que vai suceder sobre o teu povo nos últimos dias, porque esta visão se refere a dias ainda distantes, veja. Hoje está se cumprindo. Nós vemos aí essas guerras contra Israel. Está se cumprindo ainda a visão de Daniel. Dias distantes. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. E o anjo está dizendo, olha, dias distantes. Ainda vai vir, ainda vai acontecer, Daniel. Então era por este motivo que Daniel fez um jejum diferente. A abstinência dos manjares, ele se absteve. Ele rejeitou os manjares, ele não aceitou. Ele disse, eu vou jejuar de uma forma que nunca jejuei antes. O que eu vou fazer não é coisa habitual, não é coisa de todo dia, é algo diferente. É muito profundo, é um mistério maravilhoso que Deus permite nós termos conhecimento através desta passagem do livro de Daniel. É um livro maravilhoso. E se nós lermos, ficamos aí perdidos, porque se você ler, simplesmente ler, e não estudar profundamente para entender, e Deus abrir na nossa mente, nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Porque é mistério que Deus abriu a mente de Daniel e concedeu a ele o entendimento, a compreensão, sabedoria. São os dons raros, poucos homens tiveram. Nós já comentamos aqui e não vamos prolongar, repetindo novamente, mas os que não ouviram vão ouvir. São dons raros, dons raríssimos, dons que não é fácil obter, dons que não é fácil receber, dons que até é buscado, mas muitos não recebem os dons raros. Daniel e Salomão, a Bíblia mostra que eles receberam sabedoria, muito além. Nós vemos aí, a Bíblia cita pelo menos Jesus Cristo, Daniel, Salomão e o próprio diabo. Por isso que nós temos que ter sabedoria, porque tudo que ele recebeu lá no céu, quando ele estava lá, quando ele foi expulso do céu, a única coisa que mudou na vida de Satanás foi a beleza, a luz que ele perdeu. Se desfigurou, né? Ele foi expulso do céu, então a beleza do céu ele perdeu, a luz. Mas o que ele tinha de conhecimento ele não perdeu. Por isso que ele é astuto, por isso que ele consegue vencer uma igreja inteira, por isso que ele consegue derrubar, confundir as pessoas com a religião. Porque ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, viu? Não pense que Satanás, porque ele foi expulso do céu, porque é um ser caído, ele é burro, não é burro não. Por isso que nós temos que buscar de Deus sabedoria, inteligência e sabedoria. Porque o diabo, ele não brinca,
Ele veio para matar, roubar e destruir, é o que ele tem feito nas nações, no mundo, com a humanidade, com famílias, com governantes. Olha como nós temos visto vidas sendo destruídas através de lei. Ele é tão astuto. Ele sabe arquitetar. E nós ficamos aqui achando que o diabo é um ser vencido. É vencido, foi vencido por Jesus. Mas Jesus disse, olha, tem a armadilha dele em todo o caminho. Então orai e vigiai para não cair em tentação. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que buscar. É muito profundo. É muito profundo o estudo do livro de Daniel. Mas nós vamos encerrar o nosso comentário por aqui. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus neste momento. Vamos pedir ao Senhor. Mas não tome proveito da oportunidade que Deus nos dá só para buscar bênçãos financeiras, só buscar bênçãos materiais, só buscar coisas materiais. Busque também do lado espiritual, porque esta oração e este jejum é mais para bênçãos espirituais, para Deus abrir a mente, para Deus dar-nos entendimento e sabedoria. O diabo sabe, mas tem muitas pessoas que não sabem, e é por isso que ele entra na nossa casa. Se nós não vigiarmos, ele entra até na nossa vida. Porque todos, eu acredito que muitas, até as crianças hoje já sabem disso, porque nas escolas é ensinado. O cérebro é o que comanda todo o corpo. Pode ver que quando dá um AVC numa pessoa, se dá do lado esquerdo ou do lado direito, paralisa toda aquela parte do corpo, porque morreu os neurônios e o corpo não se movimenta mais, ele paralisa. Preste atenção nisso, ele paralisa. O corpo não se movimenta mais. Muitos conseguem ainda recobrar, muitos conseguem, né? É restituído novamente os movimentos, mas a maior parte das pessoas ficam em cima de uma cama, paralíticos. Porque a mente, o governo do corpo vem da mente. Se o diabo atingir a tua mente, tá? Porque todos nós temos uma mente. Se o diabo atingir a tua mente, o teu corpo é paralisado. Teus sentimentos, tudo no nosso corpo é paralisado. E sabe onde que o diabo mais age? São duas. Ele age de várias formas, mas são dois trabalhar do diabo que ele acaba com o ser humano. Uma é no cérebro, direto no cérebro, e outro é no sistema nervoso central. Aí está o grande mistério. O grande mistério. Todas as pessoas que entram em depressão, que passam por esses processos de ansiedade, crises de pânico, crises de ansiedade, ele está ligado ao sistema central, o sistema nervoso central do corpo humano. E o diabo sabe disso. É por isso que ele atinge a humanidade. E não tem dinheiro para expulsar diabo, não tem posição. Não. Você pode ser o mais inteligente da NASA. Você pode ser o mais inteligente do mundo. Você pode ser o mais inteligente dos químicos, dos engenheiros. O diabo atinge, porque ele sabe aonde que ele pode atingir, aonde que ele pode realmente tocar e atingir o ser humano. Mente, sistema nervoso central, é onde que ele mais age. Aí ele consegue tocar em todo este corpo. E é por isso que a sabedoria é na mente. Não é no coração, não é nas mãos, não é nos pés, não é na boca, não é nos ouvidos, não é nos olhos. Não, esses membros todos contribuem para que o corpo humano reaja. Mas o principal está na mente. Olha, guarde isto, leve isto para toda a tua vida. É a mente e o sistema nervoso central. Quando o diabo atinge esta parte, só Jesus para trabalhar. E Daniel teve sabedoria. Você pode ver que ele propôs com ele mesmo. Olha, não importa o que vai acontecer comigo. Não importa. Eu vou me abster de tudo. Foi obstinência total dos manjares.
Não vou comer nada do que eu tenho hábito de comer. Eu vou mudar a minha alimentação. E vou me colocar diante do Senhor. O corpo é praticamente 80% de água. Então, o que um corpo mais precisa para ser nutrido é a água. Então, a água estava lá na beirada do rio. Ele estava lá de joelho na beirada do rio. Água tinha em abundância. Agora, o alimento, ele não quis colocar no corpo dele, por isso que o corpo ficou fraco. O corpo ficou fraco, mas a mente se fortaleceu e a alma, porque está ligado. Alma, mente, sentimentos, está tudo ligado. Então nós temos que descobrir este mistério. Isso aí é o mistério, isso aí é o segredo da oração e do jejum de Daniel. Não é para a carne, não é para fortalecer a carne. Pode até ser usado por meio da fé para ser curado de uma enfermidade. Mas não é para a carne, é para o espírito. Esta oração e este jejum de Daniel é para o espírito. É para o espírito. É o homem com Deus. É o homem diante de Deus. É o homem se entregando para Deus. É o homem se abstendo das coisas deste mundo que ostenta, que fortalece o que é parte da carne. E ele se entregando totalmente, fazendo a entrega total nas mãos do Senhor. Olha que coisa tremenda, meus amados. Isso é profundo demais. Então faça uso, bom uso desta oportunidade da oração, do jejum de Daniel. E receba os dons raros, o aperfeiçoamento dos dons espirituais na tua vida. É para isso que serve esta oração e este jejum de Daniel. Vamos orar ao Senhor? Vamos clamar a Deus? Por mais que eu explique, por mais que eu tente, procurando palavras aqui para que você possa entender, você só vai entender se você se colocar diante de Deus. Ele vai abrir a tua mente e você vai compreender a importância, o mistério, o segredo que está aqui, sendo revelado neste livro de Daniel. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da sua santa e maravilhosa presença. Nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai. Nesta sexta-feira é um feriado. Muitos estão em casa, descansando e aproveitando, porque tem mais tempo para orar, para se achegar ao Senhor. E que aqueles que estão nesta campanha, neste propósito, possam entender, possam compreender, porque isso é profundo. Isso é mistério, isso é maravilhoso, isso é forte. Que este sacrifício que Daniel fez, de se abster das coisas carnais e fazer uma entrega total, se colocando nas mãos do Senhor, isso é tremendo. É como se Daniel estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, não sou mais eu, mas é o Senhor em mim, em todo o meu ser, na minha mente, nos meus nervos, nas minhas células, no meu DNA, no sangue que corre nas minhas veias, no meu sistema nervoso, nos meus músculos, nos meus ossos. É o Senhor trabalhando, é o Senhor agindo. A carne se enfraqueceu, mas ao ser tocado por um ser celestial, ele foi revigorado. Daniel revela claramente: eu recebi vigor e consegui ficar sob os meus pés, ficar de pé. Mas mesmo assim, sentia fraqueza, mas o Senhor me fortaleceu. Recebi um vigor extraordinário. Primeiro porque ele já era um homem de idade. Não era um rapazinho novo. Não era um homem de seus 40 ou 50 anos. 70 anos já fazia que ele estava lá. E quando ele chegou lá, ele já era um jovem. Olha, Senhor, o que nós estamos aprendendo aqui nesses dias. Vamos aprender coisas profundas. Coisas profundas, Senhor. O que Daniel recebeu era um dom raríssimo.
sabedoria, conhecimento, entendimento. Olha que tem diferença, a Bíblia está dizendo. O anjo disse, você vai entender, você vai compreender, você vai receber sabedoria, Daniel, para entender todos os acontecimentos, o que há de suceder sobre o teu povo nos últimos dias, porque a visão que se refere é de dias ainda distantes. E ao falar o anjo comigo estas palavras, dirigi o meu olhar para a terra e me calei. Oh, aleluia! Ah, Deus querido, há momentos da nossa vida que nós temos somente que ouvir e não falar. E é o que nós temos que aprender, Senhor. Ouvir, porque é ouvindo que se aprende. É ouvindo que nós entendemos, é ouvindo que nós compreendemos. E aqui a Bíblia mostra uma profundidade, algo profundo, que é o que nós precisamos aprender para os nossos dias. Não é somente orar, não é somente jejuar, mas é compreender, é nos humilhar perante o Senhor, é nos abster, Pai, daquilo que nos enfraquece, daquilo que só alimenta a carne. Começando pelo alimento, pela própria comida, literalmente falando, pela comida, pela própria comida, nos abstendo das comidas que não trazem benefício para o nosso corpo físico e principalmente para a nossa mente. Quantas pessoas que estão doentes, obesas, com peso elevado, problema sério no coração, no fígado, no baço, no rim, por causa de tanta comida, Senhor, porque não consegue se controlar. São pessoas desenfreadas. E o anjo está dizendo aqui para Daniel, olha, você vai entender, Daniel, a mensagem que eu trago, a palavra que eu trago, você vai entender o que vai acontecer, o que vai suceder, que não é só para esses dias, não, são para dias futuros, são para dias distantes. Ele usa a expressão, é para dias distantes, dias que já se passaram aí, séculos, milhões de dias, e hoje estão se cumprindo, Senhor, as visões de Daniel. Olha para nós, Pai. Olha para nós que não temos entendimento e sabedoria de nada, é por isso que estamos sofrendo. É por isso que estamos perecendo. O povo estava lá na Babilônia há 70 anos, estava lá, Senhor, na mesma situação que nós, em meio à idolatria, se esbaldando, Senhor, nos manjares que eram oferecidos a ídolos. Nos nossos dias não é diferente dos dias do povo que estava lá na Babilônia. O mesmo risco que eles corriam de perder sua salvação, o mesmo risco que eles estavam correndo, os perigos que eles corriam, nós também corremos nos nossos dias. Mas a oração de Daniel, apenas de um homem se pôs na sua presença para que milhares fossem salvos. E nós estamos em milhares, Senhor. Eu posso afirmar milhares. Tem muita gente que está neste propósito, orando pela sua família, orando pelos da sua casa. Nós estamos aí, Senhor, com esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração, acrescentando a nossa nação, o povo da nossa nação, as autoridades. Estamos colocando tudo nas suas mãos, os governantes. Estamos colocando, Senhor, os homens, os que se consideram os valentes,
do poder judiciário, legislativo, executivo. Não ficará um valente de pé diante do Senhor. O principado, o príncipe das trevas se levantou lá. E nós entendemos que se tratava de príncipe. Olha, o príncipe Miguel teve que ser enviado para que o anjo mensageiro passasse. Mas nós não podemos esquecer que Daniel fazia parte dos príncipes de Israel que foram levados cativos, foram levados como exilados para a Babilônia. Então se trata ali de príncipe. A palavra aqui não era só o príncipe das trevas, não era só o príncipe Miguel, mas se tratava de Daniel, que era um príncipe. Ele era da casa real, porque quando os babilônicos invadiram Jerusalém, derrubaram as muralhas, queimaram as casas, desocuparam o palácio, levaram consigo os melhores de Jerusalém. Não levou o Zé Mané. Ele levou os príncipes do reinado de Israel. E Daniel estava entre eles. Então isso é profundo. Isto é profundo. Mas ao Jesus morrer na cruz do Calvário, ele fez de cada um de nós príncipes do seu reino, herdeiro da morada eterna. É por isso que o diabo luta tanto, Senhor, na nossa nação, contra o nosso povo, contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso chamado, o nosso propósito. E estamos aqui, meu Pai, para que estas cadeias sejam quebradas, sejam rompidas. Estes pactos que ainda são, Senhor, renovado a cada dia. Muitos não sabem, mas existem pactos que são renovados à meia-noite, ao amanhecer, ao entardecer. Pactos que são renovados diariamente e que trazem destruição para milhares e milhares de pessoas. Olha o povo, olha a humanidade, olha para as nações, olha para nós, Senhor, olha para a nossa casa, para a nossa família. Que esses pactos sejam invalidados. Que através desses pactos, Senhor, tem sido criado leis e decretos que trazem mudança, que parece que favorece, mas não favorece, traz destruição total. O diabo já vem trabalhando há séculos. E olha que situação que o mundo chegou. E as pessoas estão aceitando tudo como se fosse normal, porque estão cegas espiritualmente. E um dos maiores problemas no meio dos cristãos é a cegueira. Que o Senhor possa tirar a cegueira das nossas vidas. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor. A visão está ligada na mente, no cérebro. Tudo está ligado no cérebro. Os demais órgãos do nosso corpo está ligado, Senhor, ao sistema nervoso central. É por isso que o inimigo tem entrado e tem trabalhado. Mas nós tendo conhecimento, nós vamos saber como lidar. É como receber armas para combater contra o mal. Nos ajuda a vencer, Pai, as fraquezas, as nossas debilidades, mesmo sendo humano, mas ajuda-nos a vencer as debilidades humanas, as fraquezas humanas. Tem pessoas que vivem só para comer. Tem pessoas que só vivem, Senhor, apegada nas coisas deste mundo. Ele não consegue se apegar com as coisas espirituais. Não tem nem conhecimento das coisas espirituais. Mas que nesta ocasião, como foi na ocasião de Daniel,
O Senhor pôde trabalhar porque um homem se colocou diante do Senhor. E aí o Senhor agiu e trabalhou. Daniel queria que o povo fosse tirado da Babilônia. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu me coloco, Senhor, diante da sua presença. E eu começo me abstendo de tudo que tem aqui na Babilônia. A abstinência foi total. Eu me abstenho de tudo. Eu não aceito nada, eu desprezo tudo que me for oferecido. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai trabalhar e tirar este povo daqui, porque já é vencido os tempos da profecia. O tempo da igreja na terra já está vencendo também, Senhor. Estas guerras, esses acontecimentos, os acontecimentos da própria visão que Daniel teve, se cumprem nos nossos dias. Estão se cumprindo aí, Senhor. Está se cumprindo as 70 semanas de Daniel. Tudo está se cumprindo. É como nos dias de Daniel, estava se cumprindo o tempo das profecias. Está se cumprindo também o tempo das profecias nos nossos dias. E se nós não fizermos como Daniel fez, nenhuma carne, nenhum de nós nos salvaremos, porque o inimigo tem conseguido vencer, Pai, por causa da falta de conhecimento, sabedoria e entendimento da humanidade. Então que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, abrindo os nossos olhos, os olhos espirituais, que a mente, que os nossos sentimentos se mudem, as nossas percepções, que possamos mudar, Senhor, que possamos, ó Deus, receber uma mudança como Daniel recebeu, para ver a nossa família salva, a nossa família liberta, o nosso povo salvo, o nosso povo liberto. Olha para a humanidade, olha para o próprio Israel, olha a situação, meu Pai, do povo de Israel, em calamidade, apavorados, amedrontados, sendo bombardeados. Os ataques estão acontecendo lá. Os atentados estão acontecendo nas ruas, nos seus vilarejos, nas suas cidades. E nós, Pai, somos atacados, bombardeados todos os dias. Estamos aí sobre os atentados espirituais. Uma batalha que nós não conseguimos vencer se não for pela sua misericórdia. Porque não temos armas espirituais. As armas que é para usar nesta batalha dos últimos dias. Pai, tenha misericórdia de nós. Livra a nossa casa, a nossa família. Olha para os doentes, olha para os enfermos. Olha para os hospitalizados, para os presos. Olha a situação deste povo. Olha a situação. Por isso que o povo está sofrendo, a humanidade está sofrendo. As cadeias estão lotadas, as penitenciárias masculinas e femininas, as penitenciárias de segurança máxima, as cadeias, as delegacias estão lotadas, Senhor, até menores de idade estão lá. Os pais fazendo empréstimos, vendendo seus pertences, para arrumar dinheiro, para pagar fiança, para que os seus filhos sejam soltos, porque são menores de idade. Olha a situação, Pai. Olha para as nossas crianças sendo dominadas. A mente das crianças estão sendo dominadas, Senhor, por um pequeno aparelho chamado celular. Olha o que o diabo conseguiu, Senhor, semear entre a humanidade. Antes era o 3G, passou para o 4, para o 5, e nós já estamos indo para o 6G. E não sei quantos Gs vão chegar. Mas que a sua misericórdia nos alcance primeiro, Pai.
Porque hoje nós somos sondados 24 horas. E não é só pelo inferno. É pelo sistema. Que nós estamos aí sob o controle do sistema. E o mundo não entende. Muitos não têm esse entendimento. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Eu peço a sua bênção, Pai, em favor da Elisandra, da Solange, da Fernanda, da Sônia. Eu peço a sua bênção em favor do lar da irmã Marlise, do lar da irmã Cibele, do lar da irmã Maria de Freitas, da irmã, Senhor, Lourdes Cardoso. Olha os pedidos de oração. São mais de 300 pedidos que chegaram a nós desde o início da semana, desde o início deste mês. Olha para o lar do irmão Guilherme. Olha o Fernando, Senhor, que está preso. Não tem testemunha a favor dele. Mas nós aguardamos, Pai, porque o Senhor conhece todas as coisas. Se há inocência no teu filho, o Senhor há de pelejar por ele. E são milhares e milhares, Senhor, que estão presos. Olha para a família da irmã Neide. Olha para aqueles que precisam da sua misericórdia. Olha a situação da irmã Gorete. Olha a situação, meu Deus, da Sirlene, da Magda, da Madalena, da Cida, da Roberta. Olha a situação, meu Pai, da família do irmão César. Olha a situação, meu Pai, da família do irmão Vilmar, o irmão Edson, o irmão Denilson, o irmão Valdeci. Olha a situação das famílias. Olha para a minha família também. Olha para os meus familiares, de perto e de longe. Olha para os meus irmãos de sangue. Olha para a minha mãe, a minha sogra, os meus cunhados, sobrinhos, cunhadas. Olha para os milhares e milhares. O irmão Antônio, irmão Walter. Olha para a tia Fia, tio Gabriel. Olha, Senhor, para a Natália. Olha para a família, Senhor, da Nice. Olha para a família da Fátima. Olha para cada uma, Deus. A Elisandra Cardoso, que está hospitalizada e pediram oração. Olha também, Senhor, para a tua serva, evangelista Sebastiana e toda a sua família. Olha para o irmão Edgar, família do irmão Joel, família da irmã Marlene, família, Senhor, da irmã Dulce, lá de Praia Grande. Olha para os nossos irmãos, a família Moraes, lá da Ilha do Mel. Olha, Senhor, para a Cleide, toda a família da Cleide, seus tios, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sobrinhos, netos, cunhados e cunhadas. Olha para os milhares que estão nos prontos socorros neste feriado. Olha para os milhares que superlotam os hospitais neste feriado. E que a misericórdia do Senhor alcance a todos, Pai, dentro dos hospitais. São muita gente. São os pacientes que estão doentes. Mas olha, Senhor, para os profissionais que já estão esgotados de lidar com doentes. Olha quantos especialistas, quantos médicos, quantos que também são afastados dos seus postos de trabalho, porque, Senhor, se estressaram, se esgotaram de tanto lidar com doentes. Pouca melhora. A maior parte deles, Pai, os médicos acompanham até o final, que não é fácil. Olha os cancerosos.
Olha no Hospital Erasto Gettner. Olha para o Hospital do Rocio, o Hospital Angelina Caron, os hospitais aqui dentro da grande Curitiba, Hospital do Trabalhador, Hospital do Idoso, Hospital Evangélico, Hospital das Clínicas, Mater Dei, as maternidades, as clínicas de reabilitação. Olha os consultórios, Pai, lotado. Pessoas em busca de ajuda, pessoas em busca, Senhor, de socorro. Olha para os advogados que não vencem, Senhor, ganhar causa. E olha para aqueles, Pai, que infelizmente sabem que a causa é perdida, mas mesmo assim eles tiram o dinheiro das famílias. No desespero, as famílias estão ali, Senhor, dando tudo o que podem para ver o presidiário, o preso, livre. Os advogados sabem que a causa é perdida, mas eles pensam neles, se favorecem na fraqueza, se favorecem no desespero de pais, de famílias. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. É o que nós estamos vivendo, é a realidade dos nossos dias. Olha para os milhares desenganados nas filas, Senhor. Nas filas, aguardando por transplantes. Transplante do rim, do coração, do fígado, de medula óssea. Transplante de córneas. Olha quantas crianças cegas. Olha quantas pessoas cegas. Olha quantos, meu Deus, que ainda tem esperança de voltar a enxergar. Muitos a causa foi acidente, outros a causa, Senhor, está aí nos tumores cancerosos que atingem o cérebro de muitas pessoas. Que o Senhor possa trabalhar do alto da nossa cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor possa trabalhar agora, Senhor, na vida daqueles que já foram atingidos por uma seta de enfermidade, por uma seta maligna, por um dardo de enfermidades mortais. Olha quantos, Pai, que estão aí já numerados, aguardando a morte ceifar. São pessoas que estão com doenças mortais, doenças para a morte. Mas que o Senhor possa chegar, meu Pai, a tempo de resgatar estas vidas das garras de Satanás, das garras da morte. Que a mão do Senhor possa alcançar aquele, ó Deus, que ora e que espera, como o salmista também esperava. Lá no Salmo 143, Davi, ele suplica por libertação. No verso 7 ele diz: dá-te depressa, Senhor, a me responder. O meu espírito está desfalecendo. Não escondas de mim a tua face, para que eu não me torne como os que já baixaram a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti eu confio. Mostra-me o teu caminho, por onde eu devo andar, porque a ti eu elevo a minha alma. No Senhor eu tenho me abrigado, me refugiado. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me pelo teu bom espírito e por terras planas. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Olha que pedido tremendo. Quantas pessoas que estão em tribulação, em angústia. Quantas pessoas que estão aí, Senhor,
sabendo que a qualquer momento vão fechar os olhos. O dinheiro não compra vida, não compra saúde, não compra cura, não compra alívio para a sua tribulação, para a sua angústia. Mas Davi está dizendo: vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome e por amor da tua justiça. E por tua misericórdia, dá o cabo e destrói os meus inimigos. Os inimigos que atribulam a minha alma, pois eu sou teu servo. Ele está declarando: eu, Senhor, sou o teu servo. Ele não está dizendo: eu sou o rei de Israel. Ele está dizendo: eu sou o teu servo. Olha, esta mãe que está pedindo, está dizendo: Senhor, eu sou a tua serva. Livra o meu filho da morte. Arranca os meus filhos das más companhias. Arranca do meio das más companhias, das drogas. Quantas mães pedindo, quantas esposas pedindo. Quantos que estão dizendo: Senhor, porque eu sou o teu servo. É no Senhor que eu me refugio e é no Senhor que eu espero. Que o Senhor possa socorrer, que a mão do Senhor possa alcançar, meu Pai. Nesta sexta-feira, neste horário do meio-dia que já está quase acabando. Nós já estamos, Senhor, indo para a tarde desta sexta-feira. Mas que o Senhor possa trabalhar, meu Pai. Que o Senhor possa agir. Que o Senhor possa quebrar os laços. O próprio Davi, ele disse: o Senhor quebrou o laço e nós escapamos. Como pássaro, aleluia, escapa do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós ficamos livres. Quebra o laço nesta tarde. Quebra o laço, Senhor, que está dentro desta casa. Quebra o laço que está aí dentro deste hospital. Quebra o laço dentro desta maternidade. Quebra o laço dentro desta empresa. Quebra os laços, Pai, que estão espalhados, que aprisionam, que destrói o povo brasileiro. Quebra os laços das leis, dos decretos, das mudanças que estão trazendo desconstrução para as famílias. Quebra os laços, Pai, e dá vitória. Quebra o laço, ó Deus, dentro da nossa casa. Quebra o laço, Senhor, que está aí, as armadilhas que estão aí, Senhor, no caminho dos teus servos, no caminho das tuas servas, no caminho, Senhor, da educação das nossas crianças, dentro das escolas, dentro das faculdades, das universidades, dentro dos colégios, das escolas municipais. Quebra o laço e dá vitória ao teu povo, e dá vitória para cada um de nós. É o nosso pedido e a nossa oração. Dá saúde, Pai. Quebra o laço da enfermidade, quebra o laço da dor, quebra os laços que trazem dores nas juntas, nas articulações, nos ossos, nos nervos, nos músculos. Quebra os laços, Pai, do câncer, as bactérias, que começa por infecções. Quebra este laço, Pai, invisível para o olho físico. Quebra o laço. Aquele mal, Senhor, que não aparece nos exames que foram feitos. Aquele mal que não sai, Senhor, com o medicamento. Aquele mal que a ciência não consegue descobrir. Aquele mal, Senhor, que não é resolvido, solucionado ou tratado pela ciência. Quebra esses laços, Pai, e dá-nos vitória. Olha para nossas igrejas brasileiras. E eu não peço só pela IPCM, só pela Igreja Pentecostal Cristo para as Nações. Eu peço por todos que servem ao Senhor. Quebra os laços que estão no caminho dos teus servos, dos pastores, dos pregadores do Evangelho. Tudo que está aí, Senhor, sendo criado para impedir a pregação do Evangelho, para impedir as almas que se rendam aos seus pés. Quebra esses laços. Dá-nos vitória. Dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos vigor. Tem pessoas que precisam de vigor. Tem pessoas que daria tudo que tem, Senhor, para ter vigor, para voltar a andar, voltar a caminhar, voltar a viver de verdade. Voltar para as suas atividades que ele tinha costume de fazer, de realizar pelas manhãs, diariamente.
Tem muitas pessoas que dariam tudo para ter saúde, dariam tudo para ser feliz, dariam tudo para o seu casamento ser reatado, daria tudo para voltar para dentro da casa com a família. Tem pessoas que daria tudo, Senhor, para voltar, ó Deus, para o seu ministério, que o inimigo conseguiu destruir. Tem pessoas que daria tudo para os seus dons serem aperfeiçoados. Tem pessoas que estão aí chorando e dariam tudo, Senhor, para ter um dom raríssimo. Mas lhe falta entendimento. Não compreende, Senhor, que para ter um dom raríssimo, ele tem que se abster de tudo deste mundo. O preço é alto. Não é fácil. Muitos desejam, mas não alcançam, Senhor. Porque começa pela renúncia. Nós temos que renunciar tudo, nos abster de tudo e fazer uma entrega total. E é difícil para muitos maridos, é difícil para muitas esposas, é difícil para a juventude, é difícil para as nossas crianças. Porque a Babilônia, Senhor, está aí com as portas abertas, os entretenimentos, as distrações, os manjares estão sendo oferecidos. E o maior manjar de destruição nós vemos hoje, Senhor, no mundo. Está aí, Senhor, um aparelho tão pequenininho, mas que leva a humanidade toda ao sistema celular. O celular, Senhor, a potência da tecnologia, leva a humanidade inteira, Senhor, ao sistema. E o sistema está dominando, o sistema está governando. E Daniel teve essa revelação. A revelação de Daniel foi isso. Mas muitos não entenderam. Muitos lêem, mas não compreendem. Por isso o anjo está dizendo: olha, agora eu vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere aos dias ainda distante. Ainda distante, quantos séculos já se passaram? E os dias de hoje se cumprem, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, da humanidade. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A tua misericórdia nos basta. Ah, Senhor, cobre-nos com a tua graça e faz-nos entender tudo o que precisamos entender enquanto há tempo. Que não seja tarde demais, Pai. Para que sejamos salvos, para que a nossa família seja salva, para que sejamos alcançados pelas suas mãos que não estão encolhidas, mas estão estendidas. Colocamos tudo nas suas mãos e agradecemos por esta rica oportunidade, Pai, de estarmos esses minutos de oração. Esta hora quase, Senhor, de oração, acreditando que o Senhor pode mudar tudo na nossa vida, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, na nossa nação, na vida do povo brasileiro, mas no meio das autoridades, Pai, daqueles que se sentem valentes. Mas o Senhor está acima de todos. O Senhor está acima de todos, dos principados, dos valentes. O Senhor está acima de todos, os governantes, daqueles que estão no poder judiciário, legislativo, executivo. Olha para nós, olha para os brasileiros que vivem na cidade, no campo. Olha, Senhor, aqueles que estão nas Oceanias. Olha para o mundo, olha para a humanidade, olha para nós, Pai, aqui nas Américas. Tenha misericórdia, Pai. Nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E encerramos esta oração, certos de que a tua graça seremos coroados, como disse Davi,
O Senhor me coroou da sua graça e da sua misericórdia. Foi por isso que ele venceu. Lá na velhice ele declarou: fui moço e agora eu estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem muita gente desamparada e mendigando pão, Senhor. Mas que a mão do Senhor possa alcançar o justo, o que clama, o que ora, o que pede, o que suplica, o que espera no Senhor. Aqueles que estão se abstendo das coisas deste mundo e aqueles que já fizeram a entrega total. Socorre, acode. Acode, Pai, socorre-nos. É o nosso pedido, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor possa alegrar os corações contristados, que o Senhor possa enxugar as lágrimas da tua serva, dos teus servos. Que nós possamos aprender, meu Pai, com aqueles que já viveram e foram socorridos e acudidos. Daniel foi socorrido e acudido no momento certo. Davi também foi socorrido e acudido no momento certo. Pai, que o Senhor possa nos acudir, nos socorrer, Pai, em todas as circunstâncias das nossas vidas, por todos, Pai, por todos os momentos que nós passamos e vivemos. Socorre, Senhor. Tem muitos que estão aí, Senhor, vivendo calamidade. O salmista, ele disse, lá no 57 de Salmos, próprio Davi, ele está dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. Ele não está dizendo eu me refugio no corpo, mas é a alma. A minha alma é sentimento, emoções. É o homem declarando: a minha alma se refugia em ti e sobre a sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Quantos que estão vivendo este momento difícil, Senhor? Momento de calamidade. Que a mão do Senhor possa nos socorrer. Que o Senhor possa nos alcançar. Que o Senhor possa fazer maravilhas. Nós te pedimos, Pai. Davi, ele disse lá no Salmo 50, no 15, invoco-me no dia da angústia, eu te invoco, Senhor, e tu me livrarás. Mas o ímpio, diz Deus, de que serve répteis dos meus preceitos? De que serve as alianças? Para nada, Senhor. De que serve a força, o valente, os exércitos? Para nada, se a sua mão não estiver estendida sobre nós. Por isso Davi está declarando, por isso o salmista aqui, ele está declarando: mas a ti eu invoco no dia da angústia, e tu me livrarás, e eu te glorificarei, eu te exaltarei, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. É o nosso pedido, é a nossa oração sincera, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, porque a sua palavra nos ensina que tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, o Pai nos dará, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Nós somos um só. Eu e o Pai somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos um só. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. E o sacrifício vivo da cruz do Calvário foi exatamente para isso. Para que, por intermédio de Jesus, nós chegássemos ao Pai. Nos alcance, ó Deus, ó Altíssimo. Nos alcance, Senhor. Nos alcance aqui nesta terra. Nos alcance dentro do nosso lar. Nos alcance, Pai, os milhares e milhares que estão em angústia e em aflição, que estão nas garras de Satanás e precisam, Senhor, do livramento e precisam de um resgate urgente.
Acode o teu povo, Senhor. Acode as igrejas na face da terra. Acode o povo. Acode aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Porque a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Porque nem todos se abstêm das coisas deste mundo. Nem todos fazem uma entrega total. E agora que nós aprendemos que é isto que o Senhor quer, é isto que o Senhor requer de nós, ajuda-nos, ó Pai, nos a abster de tudo que não te agrada e fazermos uma entrega total, como Daniel fez, para que sejamos livres, Pai. Livre, não só das cadeias que podem nos aprisionar, mas também livre, Senhor, na vida eterna. Livre da morte, livre da perdição. Tenha misericórdia dos que já partiram. A família está aí em desespero. Tenha misericórdia dos vivos, daqueles que ficaram, Senhor. Olha a família do Léo, hoje chorando pela morte do pai e do irmão. Olha para a família, Senhor, da Lídia, que chora pela morte de sua mãe. Olha para a família, Senhor, do Alfredo, que chora pela morte de um ente querido lá da sua casa, seu próprio filho. Quantos que estão chorando? Quantos que estão em pranto, em lágrimas, Senhor? Quantas famílias que estão aí, Senhor, vivendo a dor da perda. Famílias inteiras enlutadas, que precisam ser consoladas e conformadas. Que, Senhor, a sua mão possa alcançar, Pai, os enlutados. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe aqueles que permaneceram conosco aí esta 1 hora de oração. Continue orando, continue clamando, continue se derramando diante do Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio. É nele que temos que nos refugiar. É nele que temos que nos abrigar. Deus abençoe a todos vocês. Curtam, compartilhem. Se inscrevam nos canais de oração. Façam parte desses canais. Façam parte dos que oram pelos WhatsApp, que oram aí no YouTube, no Instagram. Façam parte, se inscrevam, sigam os intercessores, os pastores que estão aí em constante oração. Entra lá no Instagram e siga, você que ainda não segue. Indique também para os da tua família. Siga lá, IPCN Guadalupe de Curitiba. Siga lá o pastor Alexandre Maciel. Seja abençoado. Receba a bênção para toda a tua família. Siga eles e divulgue. Divulgue para que mais possam seguir. Ajude-nos a levar a bênção de Deus, que é o melhor de tudo na vida do ser humano, é as bênçãos do Senhor aos lares e aos corações. Então sigam, se inscrevam, acione as notificações aí. Dependendo da rede social que você entrar, uns você vai se inscrever, outros você vai seguir. Mas faça tudo isso. Se ajunte a nós, para que juntos possamos levar a bênção de Deus aos necessitados. Principalmente os da nossa nação, principalmente os nossos. Começando pela nossa família. Não adianta nós querer ganhar almas lá do outro lado e a nossa família aqui perecendo. Então comece por dentro da tua casa. Comece a compartilhar dentro da tua própria casa. Compartilhe com a tua família. Os teus melhores amigos, com quem você trabalha, com quem você estuda, os teus vizinhos, os parentes. Compartilhe. E Deus, que lá dos altos céus tudo vê, tudo enxerga, Ele acudirá, Ele socorrerá a cada um que tem necessidade de ser socorrido, de ser acudido pelas mãos divinas do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus, nós vamos encerrando. Eu, evangelista Odete, deixo aqui um forte abraço, pastor Nilton, toda a família.
Que Deus abençoe a todos. Onde quer que chegar esta oração, pela permissão do Senhor, não é porque somos bons, não. Não é porque oramos, não. Como disse Abraão, somos pó e cinza, não somos nada. Estamos nas mãos do Senhor. Mas aonde quer que chegar esta oração, ouça, ore junto. E não deixe de compartilhar. Compartilhe com mais alguém, ou com o maior número que você puder, para que as vidas sejam alcançadas. Deus abençoe vocês. Voltaremos no horário da meia-noite nesta sexta-feira, terminando a sexta-feira, né? Já se direcionando para o sábado, final de semana. Deus abençoe a todos.